Sabe, existe uma expectativa muito fundamental quando a gente entra num consultório médico hoje em dia. É aquela expectativa da precisão absoluta, né? Uhum, sim. Quase como na engenharia, né? Exato. Tipo engenharia. Alguém fratura o braço, aí vai lá, a máquina de raio-x, imprime aquela chapa escura com a linha branca do osso quebrado. E o médico simplesmente aponta para a tela. O problema tá ali. É visível, inegável e pronto para ser consertado de um jeito bem mecânico. É o modelo estruturalista no seu auge, eu diria. Algo está fisicamente quebrado, então uma intervenção mecânica ou química é desenhada para aquele ponto exato. Uhum. É um sistema reconfortantemente binário. A gente foi meio que condicionado a confiar naquilo que pode ser isolado, medido, sabe, colocado sobre uma lente. Com certeza. Mas, e aqui é que começa a nossa análise de hoje. Ao dar um passo para fora desse modelo supermecânico, a gente entra num dos debates mais duradouros e ferozes da história da saúde humana. Onde essa máquina de raio-x conceitual simplesmente entra em curto-circuito. Exatamente. A gente vai fazer um mergulho profundo num paradigma terapêutico, onde a medição clássica falha. Os ingredientes ativos parecem, sei lá, desaparecer no ar. Mas os relatos clínicos de melhora continuam se acumulando. Pois é, e há mais de 250 anos. Estamos falando da homeopatia. E o que torna a análise das nossas fontes de hoje tão complexa e fascinante ao mesmo tempo é justamente essa longevidade, sabe? Sim. Ela opera em paralelo e frequentemente em colisão direta com a ciência médica ortodoxa. Há 250 anos existe esse embate ininterrupto. É uma verdadeira batalha. Os detratores tentam destruir a prática exigindo evidências naqueles moldes da química clássica, né? Exato. E do outro lado, tem essa resiliência clínica impressionante. Os defensores argumentam que as pessoas continuam se curando. Independentemente de a ciência conseguir explicar o mecanismo exato agora. A cura, no argumento deles, não espera a teoria alcançá-la. E o paradoxo atual que a gente vê no nosso material é que essa discussão deixou de ser só um debate filosófico sobre chás e comprimidos. Longe disso. O cenário científico moderno trouxe um arsenal pesado para tentar entender o que, afinal, está acontecendo dentro daqueles frascos. Sim, a gente tem aqui artigos do Journal of Molecular Liquids sobre física de fluidos, uso de microscopia eletrônica de transmissão, inteligência artificial. Além do trabalho de figuras renomadas, como o greco George Vitoukas e o Masaru Emoto. Tem muita coisa. E só para alinhar as expectativas com quem está escutando a gente, o nosso objetivo hoje não é tomar partido científico ou político. De forma alguma. A gente vai fazer uma jornada imparcial por esse material para entender o que mantém a prática viva, o que as pesquisas recentes revelam e como separar o rigor científico dos excessos místicos. E para entender como a gente chegou nesse nível de escrutínio tecnológico, a gente precisa voltar um pouco. Ao século XVIII, certo? Isso. Precisamos entender o vácuo terapêutico que permitiu o surgimento da homeopatia com o médico alemão Samuel Hahnemann. Porque a medicina oficial daquela época, não operava com a precisão do raio-x que a gente falou. Nem de perto. Ela operava sob a teoria dos humores. Que era um sistema meio brutal de balanceamento de fluidos corporais, né? Muito brutal. O protocolo da época era a agressão sistêmica. Tem aquele caso histórico bizarro do rei Carlos II da Inglaterra nos nossos documentos. Quando ele teve convulsões, o tratamento não foi uma cura. Foi uma verdadeira orgia farmacêutica. Nossa, sim! Os relatos detalham coisas absurdas. Assim que ele ficou doente, os médicos tiraram 600 gramas de sangue do braço dele. E como não teve melhora, eles fizeram incisões profundas nos ombros. Para aplicar sanguessugas. E tiraram mais 350 gramas de sangue. E não para por aí, né? Deram purgantes violentos, indutores de vômito. E lavativas cáusticas. A lógica deles parece, um delírio coletivo. É a tal da medicina heróica. Eles rasparam a cabeça do rei, jogaram pó de ranúnculo nas narinas para forçar espirros, e no auge do desespero, eles deram 40 gotas de um extrato feito de crânio humano. Exatamente. A ideia é de que o crânio de um homem morto teria uma essência vital. Isso beira o pensamento mágico mais primitivo. E, sem surpresas, o rei morreu. A premissa era essa.
Se a doença é forte, o tratamento deve ser mais forte. E foi contra esse paradigma de toxicidade desenfreada que o Hahnemann se rebelou. Certo, e como ele começou isso? Ele estava traduzindo um tratado médico sobre a casca de cinchona, uma planta usada para malária. E ele decidiu ingerir a substância sendo saudável. Uhum. E percebeu que a planta induzia nele os mesmos sintomas febris da malária. E foi aí que o conceito inverteu a lógica, a tal da lei dos semelhantes. Isso. A ideia de que uma substância que causa sintomas em alguém poderia curar esses mesmos sintomas em alguém doente. Mas a grande sacada foi a diluição extrema para remover a toxicidade. E vamos desvendar isso. No século XVIII é óbvio que qualquer um preferiria tomar gotas diluídas de uma planta a ser sangrado com navalhas, né? Com certeza. O mistério não é o sucesso inicial dela. É a sobrevivência moderna. Se a ciência evoluiu tanto, por que a homeopatia não desapareceu como a sangria? O que é fascinante aqui é que o ciclo se repete. A ciência escolástica sempre tentou fechar as portas alegando falta de lógica física. É como aquela analogia do software antigo, sabe? Como assim? É como um programa de computador dos anos 80. Os engenheiros de TI atuais olham e dizem que é impossível rodar no sistema novo, a arquitetura é incompatível. Certo. A matemática diz que deveria falhar, mas os usuários abrem o programa todo dia e ele resolve os problemas. Os engenheiros dizem que é impossível, mas o usuário aponta para a tela e diz, tá funcionando. Nossa, essa analogia é perfeita para explicar a barreira clínica. O sistema sobreviveu por focar em curar o doente e não só a doença. Enquanto a alopatia isola o fígado, o rim, a infecção, A homeopatia avalia o paciente como um ecossistema. E isso atendeu uma necessidade humana que a medicina hiperfragmentada muitas vezes ignora. e isso nos força a mudar um pouco a lente geográfica dessa análise. Se no Ocidente a prática é vista como um nicho e alvo de debate sobre efeito placebo, no Oriente a coisa é colossal. Exatamente. Quando a gente olha para a Índia, a citação não é só cultural, é estatal. Os números nos nossos documentos são absurdos. A introdução forte lá foi em 1839 com o Dr. Oniger Berger. O famoso Dr. Cólera. Isso, por causa do sucesso dele nas epidemias. E hoje em dia, São cerca de 400 mil homeopatas registrados. é o equivalente à população de uma cidade inteira trabalhando só com isso. Eles têm mais de 120 faculdades e hospitais financiados pelo Estado. O governo até tem um departamento exclusivo para isso. Desde 1950, o médico honorário do presidente indiano é um homeopata. É a linha de frente do Sistema Nacional de Saúde deles. Aqui a coisa fica realmente interessante. Não estamos falando de umas clínicas isoladas, mas de uma infraestrutura governamental inteira. Por que essa fusão deu tão certo lá? Se conectarmos isso ao panorama geral, a resposta está na cosmologia médica hindu. Na tradição ayurvédica, certo? Isso. A cultura indiana sempre operou sob o paradigma do vitalismo, do fluxo energético, o prana, os chakras. Então a ideia de uma força vital do Hahnemann não soou estranha para eles. De forma alguma. Enquanto o Ocidente começou a ver o corpo como uma máquina feita de tubos e reações químicas, o Oriente via um campo de energia integrado. Então a homeopatia foi quase como uma tradução médica moderna para verdades que eles já consideravam absolutas. Perfeito. Encontrou um solo fértil incrível. Faz todo sentido culturalmente, mas, de novo, a ciência global moderna exige uma evidência laboratorial real, né? E é aí que os detratores modernos batem na tecla. Exato. Como a gente responde a essa exigência em um laboratório? E isso nos leva aos dados mais técnicos da pesquisa atual. A questão do limite de Avogadro. É o grande obstáculo da química escolar. O ponto exato em que uma diluição elimina qualquer vestígio físico da substância. Nas diluições que chegam a 12C ou 30C, que é muito comum. Teoricamente, é só água e álcool puro, certo? Não devia sobrar nenhuma molécula original. Teoricamente, sim. Mas aí entram os estudos recentes, como a pesquisa do Shikaraman que você mencionou. Sim, aquela no Journal of Molecular Liquids. Eles usaram microscopia eletrônica de transmissão, o TM. Que opera numa escala atômica, disparando feixes de elétrons em vez de luz. E o que as imagens revelaram nessas soluções de 30C e 200C choca de frente com Avogadro.
Eles acharam os materiais originais lá, Mas não como moléculas isoladas. na forma de nanopartículas. E a hipótese por trás disso é o processo físico da dinamização. Aquele choque violento do frasco, a sucção, quebra a substância em agregados minúsculos. E altera o solvente ao redor. E a coisa fica mais complexa com a espectroscopia Raman e o uso de inteligência artificial. Essa parte do material é de explodir a cabeça. O algoritmo de Deep Learning foi alimentado com leituras espectrais de luz dessas diluições. O algoritmo não sabia qual frasco era qual. Para a química clássica, todos deveriam ser iguais à água pura. Mas a rede neural diferenciou as diluições com mais de 95% de precisão. A máquina achou afinaturas estruturais na água, teoricamente vazia. Isso reabre a polêmica da memória da água. Uma controvérsia gigante que até destruiu a carreira do pesquisador Benveniste no passado. E isso também me lembra muito a pesquisa fotográfica do Masaru Emoto. Do livro Mensagens da Água, certo? Isso. Ele congelou a água destilada exposta a palavras, a água com a palavra obrigado formou cristais perfeitos, a água exposta a estúpido ficou amorfa, caótica. O que ele chamou de Hado, a energia vibracional. Mas espera aí, o que tudo isso significa na prática? Uma coisa é choque mecânico gerar nanopartículas, outra coisa é a água ter tipo uma memória fotográfica ou ser um disco rígido, líquido que entende emoções humanas. É um salto muito grande. Como a água entende sintaxe de uma palavra colada no frasco. Isso soa muito místico, como a própria comunidade lida com essa mistura de ciência e misticismo. Isso levanta uma questão super importante dentro da própria área. E as transcrições do George Vitalkas deixam a postura dele muito clara. O renomado homeopata grego ganhador do prêmio Right Livelihood. Ele bate forte nisso, né? Ele alerta severamente que essas práticas degradam a ciência da homeopatia. Eu fiquei chocado ao ler as bizarrices modernas que ele critica. São coisas que fogem completamente do método rigoroso. Tipo homeopatas que alegam ter criado remédios a partir do pó do Muro de Berlim. Eles dizem que sentaram, meditaram perto do muro e agora usam o remédio para tratar pessoas que querem se divorciar. Ou remédios feitos com a luz da lua. É muito fácil os detratores apontarem para o remédio do Muro de Berlim e dizerem que tudo é uma loucura, né? Exatamente, e o Vitoukas admite abertamente que o efeito placebo existe em muitos atendimentos. A atenção longa do médico na consulta ajuda o paciente a melhorar. Sim, e é por isso que ele exige um rigor experimental extremo. Ele defende a toxicologia real, os casos clínicos documentados. A chamada patogenese. Isso. E o uso rigoroso de ferramentas como o Vitoukas Expert System. O VES. Que é um algoritmo, né? Um sistema que filtra sintomas e cruza com a literatura farmacológica original. Se alguém tentar forçar um remédio místico que não tem catalogação empírica, o sistema acusa inconsistência. É uma blindagem contra a fantasia. Ele rejeita completamente essas fantasias que só servem para alimentar os ataques dos críticos. Nossa, é um paradoxo fascinante, não acha? Totalmente. Pensa bem, é uma prática ridicularizada por séculos pela ortodoxia, mas que hoje é amparada por tecnologias de inteligência artificial e microscopia focadas em nanopartículas. Ao mesmo tempo em que serve como a espinha dorsal da saúde pública na Índia. Porque atrai pacientes que buscam ser tratados como seres inteiros e não como partes fragmentadas, né? E que continua lutando internamente para manter o rigor metodológico vivo. Eu acho que a provocação que fica ao final dessa análise toda não é necessariamente se a homeopatia vai ser provada perfeitamente amanhã. Sabemos que a ciência muda seus próprios limites o tempo todo. A gente viu a transição do microscópio óptico para análises atômicas. A verdadeira provocação é outra. Exato. Quantas outras práticas antigas que hoje a ciência descarta por a falta de ferramentas de medição adequadas vão ser, de repente, explicadas pelas tecnologias do futuro? É uma ótima pergunta para a gente refletir. E mais ainda, se a água realmente retém a memória do que passa por ela e do seu processo mecânico, o que a água que a gente bebe todos os dias está tentando nos dizer? Fica aí o pensamento para quem nos ouve.